tudo bem com você? Eu espero que sim. Me chamo Gabriela Carvalho e sou psicoterapeuta integrativa, integro técnicas holísticas em meu consultório de psicologia. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema sonho e desdobramento, com dois convidados especiais, conhecedores, um vasto conhecimento sobre a espiritualidade, são palestrantes espiritualistas e nós vamos ter a honra de recebê-los aqui no meu Instagram para estar colocando este tema tão importante para todos nós seres humanos, porque todos nós sonhamos, desdobramos e às vezes a gente nem tem esse conhecimento sobre este assunto, que é um assunto tão interessante, tão importante para todos nós. Eu vou até começar a falar a visão da psicologia quanto ao tema sonho, né? O que é para a psicologia os sonhos, né? Os sonhos, Freud, quando ele começou a teoria da psicanálise, a teoria da psicologia mais aprofundada, que todos nós conhecemos, e Freud sendo tão importante para estes conhecimentos da psicologia, ele lançou um livro, A Interpretação dos Sonhos. Em 1889, ele terminou o livro, e em 1900, ele lançou o livro Por um Novo Tempo, nesse conhecimento vasto da psicologia. E ele quis lançar este livro em 1900 por este motivo. E na psicologia, a gente vê o sonho de quais as maneiras que a gente vê o sonho. Sonho são resquícios do nosso inconsciente. Nós, às vezes, passamos o dia e pensamos em algum determinado momento do nosso dia, alguns pensamentos específicos que denota aquele sonho, que às vezes a gente não compreende aquele sonho, não entende o porquê que eu estou sonhando aquilo. E é algo porque não está tão claro na sua mente. Saudação, Daniel. Então, quando eu estou sozinha, até que dá para ver as mensagens, mas eu já, dentro de 2 minutinhos, eu já vou colocar nossos convidados super importantes aqui para brilhantar a nossa live. Então, eu já vou colocar eles para que possamos apresentar para vocês estas duas pessoas tão especiais. E o sonho, gente, são manifestações do inconsciente. Sejam bem-vindos, né, na nossa live do Chá das 5, Lila, Rafael, pessoas tão íntegras e direitas, e pessoas com vasto conhecimento da espiritualidade. É uma honra recebê-los aqui no nosso Instagram. Tem muita gente que quer ouvir o vasto conhecimento que vocês têm. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho também, para a gente saber se o áudio também tá legal e tudo. Olha, você tá me ouvindo aí? Como é que tá? Como é que tá meu Tá um áudio pouco aí? Tá baixo. ouvindo? Tá baixo? Tá bom. Então, peraí. Tava um pouquinho baixo. Mas Deixa eu colocar um microfone aqui. Vai falando aí, Lila, que eu vou ajeitar o meu aqui. não, agora tá legal. Não, então tá. Então vou deixar desse jeito aqui. Agora Bom, melhorou. eu vou começar então com a minha própria apresentação, né? Meu nome é Rafael, moro na cidade de Jataí, e a Gabriela, no início aí, falando de vasto conhecimento não, né? A gente tem muito interesse nesse assunto. Aliás, nós temos muito interesse em tudo que diz respeito à espiritualidade, e a gente, eu e a Lila, né? A gente sempre estuda muito esse assunto, não só especificamente do sonho, do desdobramento, mas outros tipos, né, de experiências relacionadas à espiritualidade.
Então, ela colocou aí, né, palestrantes e tal, mas nas palestras estão agora em cunho muito virtual. Mas é isso mesmo, a gente estuda e se reúne, a gente tem, né, alguma relação com pessoas também que têm esse mesmo interesse. A gente faz muito curso relacionados a essa área da espiritualidade. E estamos aqui para conversar a respeito aí de sonho, de desdobramento e até ver com você mesmo aí, né, Gabriela, que é especialista da psicologia, o que pode também trazer para a gente aí para acrescentar. É um prazer estar aqui com você, viu? Prazer recebê-lo. Lila, Então, meu nome é Lila, eu sou esposa do Rafael, nós moramos em Jataí, e a apresentação que ele fez me inclui, é isso mesmo. E hoje a gente está aqui para fazer algumas reflexões, para ampliar um pouco o nosso conhecimento, direcionar o nosso posicionamento de alguma forma, melhorar a nossa visão a respeito do assunto. E a gente fica muito feliz com esse convite, viu, Gabriela? Obrigada. e eu por vocês ter aceitado o convite. Então, gente, eu estava falando dos sonhos, porque eu quero que vocês entrem especificamente no desdobramento e na diferenciação do sonho e desdobramento, sabe? Então, os sonhos dentro da psicologia, ele com Freud, ele iniciou, por ele ter iniciado a psicologia, com este livro, A Interpretação dos Sonhos, dá-nos a entender e a saber a importância dos sonhos para todos nós seres humanos, no nosso inconsciente, para o autoconhecimento, para que nós saibamos quem somos, quais são os nossos desejos, os nossos valores, as nossas ambições, os nossos fracassos, nossas dificuldades. Então, dentro dos sonhos, nós podemos nos autoconhecer, e principalmente se a pessoa tem alguns tipos de determinados sonhos repetitivos, ela é uma grande... É muito de se pensar que ela tem algum determinado trauma, que às vezes ela nem tomou conhecimento que ela tem algum determinado trauma, ou alguma área da vida dela, ou algum tempo da vida dela. Então, assim, é de suma importância também a gente procurar uma pessoa especializada. Gente, eles são também, eles são mestres reikianos também. Então, eles são pessoas, assim, terapeutas também, né? Eles ajudam no equilíbrio mental das pessoas, né? Equilíbrio mental, espiritual, emocional e tudo, né? Então, assim, ajuda também. Então, é muito importante os sonhos para todos nós seres humanos. E às vezes a gente não dá importância para aqueles sonhos, às vezes a gente tem uns sonhos assim, às vezes reveladores sobre o que nós somos. Freud até colocou que existe aqueles pensamentos, aqueles sonhos manifestos, no caso que nós temos a consciência, e que nós às vezes está um pouco desorganizado aquele sonho, e vem o sonho para organizar a maneira para a gente pensar. E tem o sonho que é latente, aquele sonho que às vezes a gente pensa e não quer pensar, mas é algo que tem dentro do nosso inconsciente, que é muito importante nós trabalhar, até algo que nos contrapõe do que nós mostramos ao mundo ser, né, também. Eu acho, assim, que eu coloquei um pouco sobre os sonhos, e qualquer coisa a gente vai somando aí. E Jung colocou a questão dos arquétipos. Eu falei muito de Freud, mas Jung também falou da questão dos sonhos, e fala muito sobre arquétipos. Eu estava pensando de falar sobre um exemplo de uma pessoa que às vezes sonha com um touro atrás dela, e aí ela sobe em cima de uma árvore. Aí a pessoa fala assim, Gabriela, porque tem pessoas que têm facilidade para interpretar sonhos, né? Eu tenho essa certa sensibilidade para interpretar os sonhos. Aí a pessoa fala assim, eu já sonhei com touro. O que é, Gabriela? Mas não é assim.
Me detalha melhor, né? O touro correu, o touro estava assustador, tinha chifre e tal, subi em cima de uma árvore. E me contando detalhes dá para a gente saber melhor. E às vezes a pessoa fala assim, é porque é aquela pessoa que está me perseguindo e tal, e que não gosta de mim e tal. Mas às vezes aquele touro significa o próprio sentimento negativo que a pessoa tem dentro dela, que ela não aceita que ela tem aquele sentimento negativo. Aí ela coloca de uma interpretação do sonho externo, né? Como se o outro tivesse fosse o culpado do pesadelo dela. Mas, na verdade, todos os nossos sonhos e pesadelos é nós próprios que criamos. Então, assim, eu já falei dos sonhos, da questão da psicologia, não vou alongar muito, então eu quero ouvir mais os nossos convidados sobre tanto um quanto outros, quanto sonho, quanto desdobramento, eu quero ouvir vocês, tá? Passo para vocês, aí quem quiser começar, começa, falando da questão dos sonhos, da diferenciação do sonho e desdobramento, e vocês falarem do conhecimento que vocês têm sobre isso. Perfeito, ok. Então, realmente, como a Gabriela bem explanou, na questão psicológica, se alguém perguntar assim, os sonhos são expressão do nosso inconsciente? Ou outros perguntam assim, não, sonhos, isso é bobagem. Ou outro fala assim, não, o sonho é a revelação da atividade espiritual da consciência. Qual desses posicionamentos está correto? E aí a gente pode dizer que todos os três. Realmente, então, se nós temos as nossas frustrações, os nossos desejos ou vontades não realizadas, então, de alguma forma, o inconsciente vai se expressar na tentativa de digerir aquela situação, de amadurecer, e isso pode se dar através dos sonhos. Ou então, durante o dia, eu tive várias preocupações, estudei, precisei fazer uma prova, resolver algumas questões, ou passei por alguma situação traumática. Aquilo também pode se expressar através de um sonho confuso, misturado, também é uma reação fisiológica mesmo. E o terceiro posicionamento, que aí, exatamente entrando na questão do desdobramento, em outra linguagem, eu poderia dizer viagem astral ou projeção, demonstrando aí a atividade da consciência desligada do seu corpo físico. Então, a gente tem realmente esses três posicionamentos que a Gabriela já falou. Aí, eu gosto muito de estruturar em perguntas e respostas. A gente pode, adentrando mais especificamente nessa questão da projeção astral, ou da viagem astral, ou do desdobramento. Isso é uma novidade, isso é coisa nova. E se nós formos buscar os estudos que já temos a esse respeito, nós vamos verificar que isso é bastante antigo. Então, vou dar 3 casos rapidamente, para a gente não ficar preso ao histórico. Então, o Hermótimo de Clazomene, que faz parte da escola jônica do século 6 a.C., ele já fazia estudos a respeito da projeção lúcida para investigar os estados conscienciais após a morte. O próprio Platão, que é de 428 a 347 a.C., ele também faz um relato do soldado Er, que ele ficou 10 dias ali entre os mortos, segundo o próprio soldado, desligado do corpo físico, e depois, quando ele retornou, voltou à consciência, ele faz vários relatos a respeito ali da vida no além. E aí a gente tem também, mais especificamente, o estudo da projeciologia, e tem os seus períodos na história. Então, até o século
14, a gente vê na mitologia das sociedades primitivas, no folclore, nas religiões tribais, que já tinha esse movimento ali, do desdobramento, da viagem astral. Depois, passando por uma outra fase, do século XV ao século XIX, a gente tem um período esotérico, que aí tem aquelas iniciações ocultas, que eram mais escondidas, mais fechadas em determinados grupos. E depois, de 1905 a 1965, a gente tem um período esotérico com X, de externar, que começou a desmistificar esse fenômeno do espírito ou da consciência. E de 1966 até hoje, a gente tem vários cientistas. Dentre eles, a gente tem, no Brasil, né, desencarnou há algum tempo, o Valdo Vieira, que inclusive trabalhou com Chico Xavier, psicografou alguns livros com Chico Xavier, e ele desenvolveu um trabalho fenomenal a respeito da projeciologia dentro da conscienciologia, que é bem científico mesmo, com muitas experiências, com muitos dados, com muitas estatísticas, muitas obras muito elucidativas a esse respeito. E aí, só para esclarecer, para a gente adentrar mais especificamente no assunto da projeção, do desdobramento. Abaixou seu som. Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, às vezes é alguma oscilação da internet. A esse respeito, é importante nós partirmos do princípio de que nós somos espíritos ou consciências e, nesse momento, nós temos um corpo físico. E que as nossas consciências, nós consciências ou espíritos, nós temos atividades fora do corpo físico. Então, nós nos manifestamos através do corpo físico. Então, nesse momento, nós estamos aqui conversando, nos relacionando, vivendo, trabalhando. Então, são manifestações da nossa consciência. E quando nós nos desligamos do corpo físico, seja por um estado alterado da consciência, que são vários, que são diversos, e a gente vai comentar sobre isso, nós também nos relacionamos com outras consciências. Então, se eu não tiver esse pressuposto, não tem como a gente falar sobre desdobramento ou viagem astral ou projeção. Então, tem uma linguagem que eu vou utilizar aqui. Se nós utilizarmos a linguagem própria da conscienciologia, que é bem científica, ela vai tratar o corpo físico, ela denomina como soma. E aí, ligando a nossa consciência a esse corpo físico, que é energia condensada, que é uma matéria uma energia bem condensada, então a gente tem outras estruturas para ligar nosso espírito a esse corpo. Então, a gente tem uma estrutura energética, e essa estrutura a gente chama, lá na conscienciologia, de energossoma. No hinduísmo, a gente chama de corpo etéreo, ou holochakra, que é onde estão localizados os chakras. São pontos de energia, de troca de energia. A gente tem o psicossoma, lá no espiritismo é o que a gente chamaria de corpo perispiritual ou perispírito, e outras estruturas aí que possibilitam que a gente faça, então, essa projeção ou esses desdobramentos.
Lila, antes de você continuar, eu queria só falar alguma coisa, só para quebrar um pouco aí, que você é bem assim científica e tudo, mas é só para trazer, assim, para a gente manter um diálogo aqui, para ficar mais leve. Isso. E aí você toma um fôlego aí. Mas a Gabriela comentou a visão do sonho, né, como algo, uma manifestação aí da mente. A gente sabe que o nosso inconsciente registra absolutamente tudo, desde em que estávamos no útero, ele registra tudo, inclusive os nossos sentimentos, as nossas impressões, não só o que a gente capta pelos sentidos. Só que isso nem tudo fica consciente, né? Fica lá no inconsciente, mas a gente tem consciência de uma pequena parte. Então, o que ela falou e que você reforçou aí como sendo uma das correntes que explicam o sonho, né? Que todo mundo sabe que é aquele fenômeno muito comum à noite, daquelas imagens que acontecem, aquelas narrativas, é algo do inconsciente que vem à tona. E aí, vem à tona de uma forma fragmentária, de uma forma, às vezes, mascarada, que é isso que a Gabriela estava falando, de você não pegar, né? Eu estou correndo do touro, então, mas o que isso tem a ver? São imagens, porque parece que quando o nosso inconsciente liberta isso para o consciente no sonho, ele libera, mas com uma condição, ele dá uma fantasiada, né? Isso não vem assim de uma forma com começo, meio e fim e lógica. Então precisa ali do profissional mesmo, até que eu gostei de ver você falar, Gabriela, que você tem uma sensibilidade para desvendar isso, porque é muito difícil. Eu acho muito difícil esse trabalho, né, de compreender e desvendar o que é que por trás está vindo à tona aí. Não tem nada a ver com touro, né? Estou lembrando do seu exemplo aqui, mas não tem nada a ver com touro. Isso pode ser um sentimento, isso pode ser uma preocupação. Bom, essa é a parte fisiológica. Aí a Lila vem falando aí da parte do desdobramento. Afinal, nosso tema é sonho e desdobramento. Mas então, afinal de contas, se o sonho, nós estamos falando aqui que é algo que está lá guardadinho no inconsciente e que vem à tona, o que o desdobramento tem a ver? Aí a Lila falou aí da projeção. Isso só serve para a gente falar sobre isso com pessoas que não são materialistas, né? A gente está falando de pessoas que acreditam em algo além da matéria. Nós estamos falando de espiritualidade. Então, quando a gente aceita a espiritualidade, ou seja, que o nosso corpo de matéria, ele tem algo mais do que a matéria, ele é animado por uma chama que pode ter o nome que for, de espírito, de alma, de consciência, do que for, de ego, pode dar o nome que quiser. Mas é algo que não está ali, né? Que quando o médico ele vai fazer ali, ele abre alguém para fazer uma cirurgia ou abre o cérebro, ele não vai ver essa chama que existe na gente. E a Lila vem falando da projeção, então ela está dizendo o seguinte, que ocorre muitas vezes não, vou até me corrigir, todas as vezes, 100% das vezes em que os nossos sentidos do corpo se entorpecem, quando o sentido do corpo adormece, essa consciência, ou esse espírito, ou essa alma, eu vou começar a chamar de alma, porque aí fica mais comum para todo mundo, ela fica mais livre. E o corpo cansa, mas a alma não cansa. Então a alma se desdobra. E aí é isso o desdobramento que nós estamos falando aqui. O corpo, os sentidos se entorpeceram, então não precisa mais ali da alma, está ali alerta, ela deixa ali e ela se desloca, ela sai, permanece ligada, mas ela se expande. Nesse expandir, acontecem coisas muito interessantes. Primeiro, quando ela está no corpo, ela tem 5 sentidos para captar o mundo exterior. Quando ela está fora do corpo, ela tem mais outros sentidos. Então ela começa a perceber algo que está programado para o nosso futuro. Ela começa a se lembrar de algo do passado.
para quem acredita em vidas passadas, ela pode estar se lembrando de vidas passadas. Para quem não acredita, ela está se lembrando dessa vida mesmo, né, lá do útero. E mais, ora, se eu gosto das pessoas, eu convivo com as pessoas quando eu estou no corpo, quando eu estou desdobrado, eu também convivo com outras pessoas que estão desdobradas ou que moram aí no plano espiritual. Então veja, minha alma, enquanto meu corpo está descansando, ela vai para esse momento de relacionamento, de expansão dos sentidos, e nisso ela capta muita coisa, que vai ficando também gravado, porque isso tudo é impresso no inconsciente, que está na nossa alma. Quando essa alma volta para o corpo, o que acontece? Aquilo foi captado por ela com outro sentido que não os 5 do corpo. O corpo é muito limitado. Quando ela volta, nem tudo que ela captou, o corpo consegue decodificar ou se lembrar. É quando a gente fala, não, essa noite eu não sonhei nada. Você sonhou sim. A sua alma não ficou dentro do seu corpo. Você sonhou a noite toda. Agora, lembrar não lembra. Você não lembra. Porque vem sempre uma percepção que é muito sensível, que está aí na alma, e vem para um corpo pesado físico. Aí o sonho é como um quebra-cabeça, todo fragmentado. Então, uma parte, né, a Gabriela falou, a Lila falou, uma parte daquelas imagens que acontecem com a gente durante a noite, que é o sonho, uma parte é fisiológica, Freud, né, inconsciente. Outra parte não é isso. A outra parte são as relações ou as percepções da minha alma desdobrada, que vem com isso, mas eu às vezes não lembro de nada, às vezes eu lembro de um pouquinho. E aí só vou complementar, já vou parar que eu estou falando muito, Gabriela e Lila. A Gabriela, eu vou bater na tecla que você falou aí da dificuldade que é para decodificar. E tem razão dessa dificuldade mesmo, porque, primeiro, não é fácil separar o que é o sonho, vamos chamar de freudiano, ou psicológico, ou fisiológico, daquilo que é uma experiência vivida pelo desdobramento. Então já começa aí alguma coisa, às vezes a Lila pode dar umas dicas aí para as pessoas começarem a ficar atentas. Como é que eu vou saber se era sonho fisiológico ou se era um desdobramento? Aí eu vou deixar com a Lila que ela aprofunda mais. Mas isso já é difícil de separar. E outra coisa, como vem tudo fragmentado, eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender o tanto que é complicado. Vamos supor que eu dormindo, a minha alma saiu, desdobrou, eu fui lá na fazenda onde está a Gabriela e eu encontrei ela lá, porque eu vi o ambiente ali, eu achei interessante, eu fui lá. E a Gabriela, eu encontrei ela, estava lá desdobrada também. E ela apontou ali para o quintal, eu vi um cachorro passar lá atrás, ela falou assim, nossa, Rafael, veja o quanto meu cachorro é bonito. E aí, tudo bem, eu voltei para o corpo. Aí eu acordo de manhã e falei, nossa, sonhei com a Gabriela. Mas tinha um cachorro que corria atrás de mim, que me mordia, que arrancava minha roupa. Então veja, nada disso aconteceu. Não tinha cachorro arrancando a minha roupa, nem correndo atrás de mim. Mas como a gente falou de cachorro, ela me mostrou um cachorro, e a percepção foi uma percepção da alma, quando veio para o corpo, houve aquele transtorno todo, e eu acho que um cachorro correu atrás de mim, me perseguiu, não era nada, ela só mostrou um cachorrinho bonitinho dela que passou lá atrás. Aí é que está o papel, a dificuldade para decodificar. Mas eu tenho uma dica minha, é uma experiência assim, que só serve para mim, como é que sonho pode servir, que eu acho que isso é mais fácil de decodificar. Se eu me encontrar à noite, no desdobramento com a Gabriela, e conversei com ela. De manhã, eu me lembro, nossa, eu sonhei com a Gabriela, mas eu não lembro o que era. Eu só sei que a gente estava rindo muito, nossa, ela estava muito bem. Então, veja, eu não sei o que aconteceu, mas o sentimento, eu acho que é uma pista. Então, eu sonhei algo bom, foi positivo. Se eu estava preocupado com a Gabriela, eu já posso afirmar o seguinte, ela está bem, porque o meu sentimento é bom. Se acontecer o contrário, eu voltar e falar, nossa, mas eu sonhei com a Gabriela, mas
Nossa, que sensação ruim. Parece que não sei se eu estava com medo dela ou com dó dela. Pronto. Eu não sei o que aconteceu, mas se eu estava preocupado com ela, certamente ela está passando por alguma coisa que ela me contou. Eu achei ela numa situação difícil, porque o meu sentimento, esse é uma pista verdadeira do sonho. Então a imagem nem sempre é verdadeira, mas o sentimento, esse é uma pista muito boa. Aí é isso, é o que eu queria falar. Agora, a especialista é a Lila, viu? Eu não falo mais nada aqui, tô só assistindo aqui. Vocês duas é que vão falando aí, viu? Nossa, ótima colocação, né, Lila? Opa, que isso. Aqui é uma parceria o tempo todo. O Beto Pois até é. colocou. Pode ser o espírito trabalhando? Pode ser, nós vamos verificar essas várias hipóteses. Eu queria também explicitar uma situação. A gente está falando de dormir, foi dormir, e aí projetou e teve alguma convivência. Não necessariamente a projeção ou o desdobramento ocorrem em decorrência do sono. A projeção ou desdobramento, ele pode ser alcançado em diferentes estados alterados da consciência. Como é que a gente pode ter um estado alterado da consciência que tenha por consequência um desdobramento ou uma projeção? E aí a gente tem os estados alterados de consciência de natureza fisiológica, então a pessoa está enferma, ou está... Lila, tem como aumentar um pouquinho seu som? Tem. Assim ficou bom? Acho que sim. Você tem um desse aí, Lila? Você quer que eu leve um desse aí? Que às vezes fica melhor. Tá, só um minuto. Você tem? Ah, tá. A Lívia vai deixar aí. Vou pegar um fone aqui, peraí. Vou pegar um fone que fica melhor. E Gabriela, você não contava com os seus visitantes aí, os mosquitinhos, hein? Ai, A misericórdia. passagem, a paisagem tá linda, o ambiente maravilhoso, o som dos passarinhos aí, nós estamos ouvindo aqui com uma perfeição muito grande. Mas essa hora, fim de tarde, é a hora do mosquitinho. Agora mesmo eles vão parar tudo. E o meu repelente foi dentro da mochilinha que a minha bebê, e aí eu tô aqui sem repelente. Mas é só ter paciência. Agora mesmo eles vão dormir também, viu? Pois Eles só não vão desdobrar, não, mas que eles vão ficar quietinhos, eles vão, viu? Pois é. Eu A Lila tá queria organizando só... ali, eu acho que vai captar o som melhor. Diga. Com certeza. Tem no livro de Freud, ou de Jung, para falar a verdade, eu não tenho certeza, fala que até os 57 anos, nós passamos 6 anos dormindo. Então, nós passamos 6 anos da nossa vida consciente, da nossa vida terrestre, em sonhos ou desdobramentos. 6 anos. Então, é um grande momento. E cada noite, nós, quem dorme de 7 a 8 horas por dia, no normal do ser humano dormir, que deveria ser assim, nós sonhamos 90 minutos. Dentro desses 90 minutos, é uma estatística que eu vi, eu até falei, qualquer coisa eu coloco mais alguma coisa do que eu vi, né? E dentro desses 90 minutos, nós sonhamos de 4 a 7 sonhos diferentes, né? Então, assim, falando em questão de sonhos, né? Imagine os desdobramentos, né, juntamente com os sons reveladores, conscientes, Já que né? a alma, o espírito nunca para, né? Então, igual você falou, imagine, se isso aí é a parte de sonho, às vezes a parte fisiológica, imagine os desdobramentos, exatamente, porque dificilmente, nesse nível nosso evolutivo, a nossa alma, o nosso espírito vai ficar paradinho. Não vai, não para nunca, né? Mas aí, Lila, agora nós já te interrompemos, né? Você retoma aí, vamos ver como é que tá o áudio. Pai, pra mim tá bom, não sei como é que tá aí. Melhorou. Eu coloquei no máximo aqui o volume. Tá bom agora? Tá melhor. Assim, ó.
Ah, é mesmo, é mesmo. Pronto. Então, até Aí, agora ficou bom. Aí agora ficou ficou bom, ótimo. né? Agora ficou Até ótimo. retomando a questão lá do Beto, todo mundo que se percebe nessa atividade durante o sono físico começa a desenvolver essa preocupação. Gente, se só o meu corpo precisa descansar, e se eu tenho consciência de que eu, espírito, não descanso, de que eu mantenho as atividades, então começa a preocupação da gente de tornar aquele momento útil, um momento de estudo, um momento de trabalhar, um momento de prestar assistência, um momento de se tratar, ou um momento de reencontrar almas afins, pessoas queridas que já retornaram ao plano físico, ou outras pessoas, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia em que impossibilita, muitas vezes, o encontro tete a tete, o encontro físico, e a gente pode muito bem usar a projeção, usar o desdobramento para esses encontros também. Normalmente, quem tem essa preocupação é quem sonha muito. E aí, gente, até o Divaldo Pereira Franco, que é um grande médium, um orador espírita, ele fala assim, olha, quem não sonha é feliz. Por quê? A maioria das pessoas que consegue ter boas lembranças com detalhes dos seus sonhos, às vezes sofre muito pelas lembranças, às vezes são sonhos um pouco perturbadores, é o que a gente costuma chamar de pesadelos, mas que demonstram mesmo aí a atividade do espírito. E isso também levanta uma outra questão, a questão da nossa responsabilidade. Porque, às vezes, aqui no nosso cotidiano, nas nossas relações sociais, nós mantemos um padrão de comportamento, de moralidade, de ética. E aí, às vezes, a gente dorme e no outro dia está só lembrando de péssimos feitos, né? De desequilíbrios sexuais ou em ambientes muito desequilibrados, e a gente começa a se preocupar. Gente, por que eu fui parar nesse lugar? O que eu estou fazendo? Com que tipo de espíritos eu estou me encontrando? O que eu posso fazer para melhorar a qualidade das minhas atividades extrafísicas ou espirituais? E a gente tem algumas medidas aqui que são bem eficazes para melhorar mesmo essa nossa atividade fora do corpo físico. E eu trouxe algumas aqui. E algumas diferenciações, que uma das preocupações da Gabriela foi muito da gente diferenciar o sonho do desdobramento. Então, informalmente, a gente fala assim, o desdobramento é aquele sonho lúcido. Na verdade, o desdobramento não é nem um sonho, né? Então, eu trouxe aqui algumas pontuações e cada um vai relembrar aí dos seus sonhos, das suas atividades, vai conseguir identificar bem a diferença de um e de outro. Cada um é o seu melhor mestre nesse processo de autoconhecimento. A gente já tem mais ou menos um sentido, ou um certo entendimento, ou uma capacidade já de diferenciar um de outro. Mas eu vou pontuar aqui para facilitar. Então, por exemplo, lá no sonho, as imagens são oníricas, às vezes deformadas, às vezes irreais. Na projeção, as imagens elas são bem realistas, com muito detalhe, com cores. E na projeção, a gente é aquele... Por que a gente fala de sonho vívido ou sonho lúcido? Porque na projeção a gente consegue observar muitos detalhes das coisas, do ambiente, das pessoas. Então a gente acorda falando, nossa, sonhei que eu estava numa casa assim,
e tinha um jardim, nesse jardim tinha uma flor tal, eu senti o cheiro da flor, tinha uma pessoa, passou um animal, muito detalhe mesmo. Uma outra diferença, que é uma diferença importante, no sonho a gente não tem juízo crítico a respeito, então às vezes é uma situação totalmente absurda, estapafúrdia, mas naquele sonho ninguém se escandaliza, tá todo mundo ali achando normal aquela situação. Isso não acontece no desdobramento. No desdobramento, há a presença do juízo crítico. Então, por mais estranho que seja o lugar, a consciência, ela repara, nossa, gente, essas pessoas estão com comportamento muito esdrúxulo, ou eu percebo que esse lugar aqui não é muito equilibrado. Então, assim, tem o raciocínio do ser ali durante aquela atividade. Isso é um indicativo bom para a gente perceber que é um desdobramento e não um simples sonho. Tem outras coisas. No sonho, a gente não tem capacidade de tomar decisões. A gente é levado por aquelas situações ali, não tem poder de escolha. Essa é uma outra diferença. Porque nas projeções, o nosso livre-arbítrio é mantido. Nós temos capacidade de escolha. Então, numa projeção, suponhamos, vem uma pessoa e faz uma proposta. Nossa, Lila, vamos ali furtar aquela loja. E aí, eu tenho, na projeção, a liberdade de falar assim, não, eu não tenho costume de fazer isso é errado, isso pode ter consequências muito ruins, eu não vou te acompanhar. Então, isso é próprio do desdobramento, da projeção. Uma outra diferença que pode acontecer, no sonho, não tem percepção nenhuma da saída do corpo físico, dessa projeção da consciência ou do espírito, no momento que ela está se desligando do corpo físico. No desdobramento, alguns conseguem perceber esse momento em que estão deixando o corpo físico. E aí, nesse momento em que deixam o corpo físico, pode acontecer a hipnagogia, que é exatamente, eu sinto esse movimento e eu posso até voltar e observar o corpo físico lá, deitado na cama. Isso não acontece no sonho, né? Outra diferenciação, no sonho, a gente é um mero espectador. No desdobramento, a gente tem a atuação ativa. Então, o Beto falou aí do exemplo, eu posso, junto com o meu mentor espiritual, ou, em outras palavras, o anjo da guarda, ou o guia, ou o amparador, direcionarmos a nossa atuação ou as nossas energias em favor de uma outra pessoa. Eu posso fazer isso, ter essa atuação ativa, essa escolha, esse trabalho, essa atividade? Sim, isso é próprio do desdobramento. Outra diferença, no sonho, não tem controle nenhum do que está sendo vivenciado. A pessoa simplesmente ela é levada, como se ela estivesse assistindo um filme. Ela não muda nada daquilo ali, né? No desdobramento, não. A gente tem controle das vivências. Inclusive, dependendo da situação, às vezes é uma situação de perigo, ou o espírito se encontrou com outras consciências desequilibradas e percebeu que aquela situação ali não é boa, ela tem a escolha de retornar ao corpo físico. Isso é consciente, como um mecanismo de defesa mesmo, né? Uma última diferenciação. A autossugestão, ela não interfere nos acontecimentos ali do sonho. E já no desdobramento, a vontade determina
os acontecimentos. Então, vou voltar de novo na questão ali do Beto. Antes de dormir, eu posso fazer uma programação, eu posso ter um foco, um alvo ali da projeção. Então, eu vou me dispor, eu vou chamar a presença do meu amparador, ou do anjo da guarda, ou do guia, e falar assim, olha, eu estou disposta, nesse período aqui que o corpo físico está descansando, a ir ajudar algumas pessoas, doar energias, acompanhar, fazer algum resgate. Então, eu já estou estabelecendo um direcionamento, um alvo. Isso eu posso fazer para o desdobramento. Agora, essa autossugestão, ela não vai interferir no sonho que vai acontecer ou não. Percebe? Então, é uma outra diferenciação que tem do que é sonho e do que é o desdobramento ou a projeção astral. Ô Lila, Giovana Teodósio está endossando aí o que você falou, até antes de você comentar, ela tinha anotado aqui, né, falando que desdobramento é uma forma de interação, sonho você é espectador, né, e aí depois você usou... Travou. Perfeito. Tô. Cortou. Deu uma travadinha. Não, aí depois você falou exatamente isso, né, espectador, você no sonho você é espectador. Isso. Resume muito o que você falou aí agora, a questão de você pode antes fazer a programação para o desdobramento. Isso Pode mesmo. tentar, né? Que a gente sabe que não é bem assim. Os nossos interesses, enquanto a gente está acordado, no estado de vigília, são uns. Quando a gente desliga do corpo, o interesse pode ser outro. Mas de repente você pode programar. Agora o sonho não. O sonho não, porque aí nós estamos falando aí dos sonhos freudianos, aí do sonho fisiológico. Aí a questão é do inconsciente, né? Aí é diferente. Mas eu só queria falar para valorizar aí a participação da Giovana, Foi que bom, foi muito porque certeira, agora muito certeira. foi mesmo. Eu não consigo mais ver o que as pessoas escrevem. Eu Eu também não consigo. A Gel foi a minha primeira, a primeira eu não tô ouvindo, pessoa é a que Gabriela. participou Você do tá ouvindo chá aí? da- Tô ouvindo, a Gabriela, eu tô ouvindo. Você não tá? Eu vou sair e entrar de novo, tá, Gabriela? Aí você me aceita aí, tá bom? Tá Pode ser bom. isso. Tá. A Gel foi a primeira pessoa que eu chamei aqui para o chá das 5. Que bom, muito bem. a Gel sempre assiste as minhas lives aqui. A Gel é uma mulher extraordinária. Que bom, Qualquer que bom. dia desses, chamo ela de novo. E aí eu vou Mas, participar Lila, assistindo. pode continuar a falar sobre o que você estava falando. Muito bem. Então a gente traçou essas diferenciações. Eu tenho certeza que cada um pôde rememorar as suas próprias experiências e pôde traçar bem um paralelo entre o que é um e o que é outro. E à medida que passa o tempo, que a gente desenvolve algumas técnicas, algumas experiências, esse entendimento ou essa percepção, ele aumenta cada vez mais. Então, o que a gente pode... Que técnicas a gente pode usar para melhorar essa atividade? Porque o que a gente mais deseja durante a projeção é que realmente ela seja consciente, que a gente tenha lucidez e que depois a gente tem uma lembrança ou tem uma memória que vai ser útil para o nosso autocrescimento, para o nosso autodescobrimento, não é isso? Então, o que a gente pode... Tem algumas coisas que a gente pode evitar, algumas coisas que a gente pode fazer se preparando para o desdobramento a essa atividade do espírito. Eu costumo falar o seguinte, olha, a gente já pode mais ou menos determinar que tipo de consciências, como nós, encarnadas ou desencarnadas, a gente vai encontrar. Eu sempre falo o seguinte, olha, antes de dormir, antes de se preparar para esse momento, não assista
filmes de terror, pornografia. Por quê? Porque antes de dormir você já está atraindo pensamentos, sentimentos ou outras consciências que se afinizam com aquele tipo de coisa ali para o ambiente onde você está. E aí, quando você se desligar, elas já estarão ali prontinhas te esperando. Então, quem gosta de filme de terror, de violência, de guerra, de pornografia, não vai ser uma consciência evoluída com toda certeza. Então, a gente deve evitar esse tipo de coisa. Então, antes de dormir, fazer uma leitura edificante, uma leitura que some, que é crescente, que te ajude de alguma forma, fazer as suas orações, né? Independente de religião, faça as suas orações, se predisponha ao serviço útil, de assistência, de ajuda, de doação, e com certeza, no momento ali do desdobramento, a gente vai contar com a presença, com o auxílio desses amparadores, ou anjo de guarda, ou o guia, ou guru espiritual, que vai nos auxiliar nessa atividade, que vai direcionar a nossa atividade para um fim útil, para nós mesmos e para outras consciências. Então, isso aí também já é muito importante. Outra coisa que é interessante nós fazermos. Então, Lila, acho que daqui uns 5 minutinhos, vai fechar. Pouco mais de 5 já vai fechar. Aí você só conclui. E aí a gente já termina. Tudo bem, tudo bem. Tá? Então, são essas coisas que a gente pode fazer. Nossa, tinha tanta coisa que eu preparei, Gabriela. Nossa, mas você falou tantas coisas importantes, assim, e que todo mundo deve saber, né? Porque as pessoas... Eu acabei de ver um comentário aqui, falou assim, eu não sonho muito. Mas, às vezes, a pessoa não parou para lembrar do seu sonho, né? Às vezes. Eu até falo assim, coloca uma folha em branco com a caneta do lado da sua cama. A hora que você acorda, às vezes, a hora que você acaba de abrir o olho, assim, despertar no seu corpo, assim, você até pode lembrar de alguns sonhos. Mas, às vezes, se você for fazer alguma outra coisa, você vai falar, não sonhei nada. Então, assim, anota os sonhos, porque é uma maneira de se autoconhecer também, é uma maneira de saber para que lado que você está indo também, né? Onde que você deve melhorar. Mas eu achei ótimo pegando esse gancho, para a gente finalizar, eu vou explicar por que nem sempre a gente se lembra e o que a gente pode fazer para se lembrar. Então, por que nem sempre a gente se lembra? Olha, nós temos, então, essa estrutura física, que é densa, né, a matéria, nós temos o cérebro, e essa atividade, que é da alma, que é da consciência, que é do espírito, ela está numa outra dimensão, né? Então, por exemplo, aqui acordados, a gente enxerga com a córnea. Quando a gente está desdobrado, a gente enxerga com todo o perispírito, com todo o corpo astral. Então, é uma percepção muito diferente, muito além dos 5 sentidos. Quando a gente retorna ao corpo físico, o cérebro nem sempre é capaz de decodificar tudo aquilo que viu, tudo aquilo que vivenciou. Aí é por isso que às vezes a gente não lembra, ou às vezes vem tudo fragmentado, sem sentido, lembra de um pedaço, não lembra do outro. Tem uma percepção muito ruim do que ouviu. Eu lembro que eu conversei com um fulano, mas eu não sei o que foi conversado. Né? Então, é por isso, é porque o nosso corpo físico nem sempre é um bom intérprete dessa atividade que a gente teve projetado. Então, nem sempre nós vamos nos lembrar. Um outro motivo, por que às vezes a gente não lembra? Porque às vezes não é permitido. Então, às vezes a gente foi desenvolver um trabalho e naquela região ali tinha muitas almas muito sofredoras, muito desequilibradas, com o perispírito ou com o corpo astral muito Lila, vai cair. deformado.
Nossa Senhora, e aí a gente não lembra para proteger. Caiu? Não, mas vai cair já já. Vai cair. Não, mas Então, é assim, capaz daqui uns para nos 2 minutos. Se proteger. despeça. Aí eu vou falar só uma técnica, então, que a Gabriela falou. Uma das técnicas é anote. Coloca um gravador ou um papel para anotar e na hora que acordar durante a madrugada, anote. A outra técnica, rapidinho. Não coloca um despertador escandaloso, porque senão a gente acorda assustado, já levanta, tem que trabalhar, puf, esqueceu tudo. A gente programa um despertador para 90 minutos depois que a gente dormir, com uma música suave, num volume baixo. Aí a gente desperta calmamente, suavemente, não se levanta de imediato, fica deitado um pouco, e aí a facilidade de rememorar é bem maior. Muito obrigada, muito grata pela presença de vocês, pelas informações maravilhosas, pela live, pela interação, por tudo que vocês proporcionou nesse momento para a gente. Eu que agradeço, viu, a confiança de também. você e o convite, viu? E agradeço todo mundo que participou aí. Tô vendo a Juliana aqui, nossos amigos, meu irmão, minha sobrinha. Tem um pessoal que participou um pouco, aí deixou de participar um pouco, aí foi fazer alguma outra coisa, né? Mas muita gente participou, graças a Deus. E muito obrigada, Lila, pelo seu vasto conhecimento, e eu com certeza tem muitas outras coisas para falar sobre este tema, mas você já deu algum direcionamento que a gente precisa saber para que lado que a gente quer ir, né? A gente quer desdobrar para lugar bom, a gente quer desdobrar para lugar ruim, a gente quer interagir com pessoas positivas ou a gente quer interagir com pessoas negativas. Então a gente também tem que pensar nisso também. E o desdobramento também, como a Lila disse, para nós é algo consciente. 27 segundos. Então, muito obrigada, gente. Então, vamos encerrar nosso gente. tá? Fiquem com Deus. Valeu, obrigadão. Obrigada. Tchau. Agora, como que...